Olá, começa agora mais um Informe-se direto dos estúdios da Unisa Digital. Hoje conversaremos sobre uniformidade de notícias e para isso recebemos o professor Marcelo Cardoso. Marcelo Cardoso é mestre em comunicação pela Faculdade Casper Líbero de São Paulo e especialista em comunicação e jornalismo. Trabalhou como jornalista por 15 anos em veículos de comunicação como Estado de São Paulo, Agência Estado, Rádios, Bandeirantes, Eldorado, Capital e América. Integra os grupos de pesquisas Comunicação e Cultura do Ouvir na Faculdade Casper Líbero, Jornalismo Popular e Alternativo da USP, Universidade de São Paulo, Rádio e Mídia Sonora do Intercom, Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Atualmente é responsável pelos trabalhos de conclusão de curso TCC de Jornalismo e Rádio e TV da Unisa e professor dos cursos de Jornalismo, Radiojornalismo, Técnica de Reportagem, entre outras. Obrigada pela presença, professor. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, falar para essa comunidade que cresce, né, de universitários e pessoas curiosas também pelos assuntos que desfilam aí pelo canal universitário, né? Isso. Professor, diariamente, de manhã, à tarde, à noite, ao assistirmos vários veículos de comunicação, TV, internet, rádio, jornais impressos, nós temos a sensação de ler as mesmas coisas. Por que nós temos essa impressão? E você tem razão, né? Acho que não só telespectador, mas o ouvinte, o leitor de internet, de jornais, de revistas, ultimamente ele anda com essa sensação de que tudo parece igual, né? É óbvio que a gente exagera um pouco, né? Generaliza, né? Nem tudo é igual, mas está se encaminhando para isso. Haja vista quando você tem um fato muito importante na semana, você já sabe antecipar, por exemplo, quais serão pelo menos duas, as capas de duas revistas jornalísticas, né, das maiores que tem aí no mercado. Você imagina, e muitas vezes a capa sai quase igual, né? Não é coincidência, né? Há realmente um processo aí de homogeneização ou uniformização, ou você chama de uniformidade, como queira, das notícias. Existem vários fatores, né? Não dá para explicar todos rapidamente, até porque demandaria mais tempo, mas, por exemplo, você tem um processo de concentração de mídia. O que é isso? O professor Vinícius Lima, por exemplo, chama a atenção de que as empresas, não só na comunicação, isso está acontecendo no mundo inteiro, né? Estão adquirindo as empresas menores. Ora, você tem a empresa A que comprou a empresa B e C, a empresa D que comprou a empresa E e F, por aí afora. Ora, se você tem menos empresas, agora falando de comunicação, é natural que elas explorem a sua ótica em relação ao mercado, em relação à sua visão de mundo, né? Vai diminuindo, você tem menos variáveis, né? Acontece também, você vê agora, acabou de aquelas redes de supermercado lá do Nordeste, né, da Bahia, que se uniram agora para tentar concorrer aí com Carrefour, com Pão de Açúcar, mas nós estamos encaminhando em todos os setores essa concentração, né? Você tem poucas empresas em praticamente quase todos os setores hoje, né? Então, o que deixa os noticiários cada vez mais parecidos é esse enxugamento. Também. Você tem também processos, por exemplo, o próprio jornalista. Aí vamos falar um pouquinho mais especificamente, até para pessoal de comunicação, né? O jornalista, quando ele entra na empresa, ninguém pega a mãozinha dele e vai lá, olha, faça assim, faça assado. Ele tende a copiar. Copiar de quem? Do profissional que já está estabelecido, que tem um nome assinado, que vai cobrir eventos maiores, vai vir a repórter internacional, etc. e tal, correspondente. Que né? tenha credibilidade. Que tenha credibilidade, tenha nome, né? Tenha publicações, enfim, né? Já tenha experiência. E esse profissional, em via de regra, ele também segue muito bem a linha editorial daquele veículo, né? Senão ele não estaria lá tanto tempo, né? Além de ser um bom profissional, claro, mas eles têm que seguir, têm que rezar a cartilha. E esse profissional, por exemplo, o Nelson Traquina, que é um autor português, ele falava isso, aprende por osmose, né? Aprende por osmose, ele vai observando, quer dizer, então daí você já começa a ver que nos processos jornalísticos já tem esse processo de
parecer as coisas umas com as outras, né? Porque você vai... Os jornalistas também, eles fazem um processo de vigília, um vigia o outro. Eu trabalhei muito com isso. Hoje, qualquer redação, seja jornal, TV, etc., faz uma rádio escuta. Eu ia né? Um processo isso. de rádio escuta. Vamos pegar exemplos, um grande jornal tem televisões sintonizadas na TV Globo, por motivos óbvios, né? Na CNN, né? A americana ou espanhola, mas americana geralmente, e em outras demais, aí na Globo News, que são as principais, né? Em termos de audiência, com maior estrutura. Agora com a Record também, nesse aspecto positivo, é uma concorrência saudável, né? Para acompanhar o que os outros estão dando para não tomar o furo. Ora, se ele deu alguma coisa que eu não tenho, eu também quero ter essa coisa. E aí você começa já um processo de uniformização, né? Da notícia. A partir daí, já da pauta, né? E aí teria uma pessoa específica, que seria o rádio escuta, para ficar sintonizado no geral. E além disso, o que mais faz o rádio escuta? Telefona para checar? Sim, não, hoje em dia, com a tecnologia, né, ele pode olhar vários sites, ele telefona, ele fala com a polícia, tem o que a gente chama-se de ronda, né? O cara faz uma ronda, liga para delegacia, para bombeiro, polícia militar, e aí afora, né? Defesa civil. E aí, tá tudo bem? Tem alguma novidade, né? E ele monitora a TV, monitora a rádio também, as principais emissoras, por exemplo, de São Paulo, né? As 4 maiores ou 5 maiores jornalísticas. E aí, ao detectar algum evento, algum problema, alguma possível pauta, algum acontecimento, né, que já foi dado aí pela mídia e ele vê isso, ele passa imediatamente para sua chefia para que esse veículo não tome o chamado furo jornalístico, ele não coma bola, né, não perca aquela notícia também. E pode acontecer o contrário, uma Rede Globo, uma CNN não ter a notícia que uma outra emissora menor tenha? Muito, acontece muito, e os jornalistas trocam figurinha o tempo todo. Isso é muito comum. É óbvio que se eu tenho uma coisa exclusiva, eu não vou passar para ninguém. Mas esses acontecimentos do dia a dia, que fatalmente vai demorar 1 hora ou 5 horas, o outro vai saber, é normal, é uma moeda de troca, né? Eu te dou isso e você me dá aquilo, né? Eu preciso dessa informação, desse telefone. É normal. Então você vê que tudo, né, vai encaminhando para essa homogeneização, essa coisa mais uniforme. É interessante, eu não sei se o telespectador já fez essa experiência. Eu tenho o costume de chegar à noite, como eu saio daqui muito tarde, né, 11h30, meia-noite, eu chego em casa. E eu assisto lá os jornais do SBT, da Bandeirantes e da Globo, que são os 3 últimos, e o da Rede TV, que é um pouco mais resumido, né, leitura dinâmica, o nome já, né? Mas, enfim, é muito interessante. Tem dias que chegam a dar 80% das notícias iguais. Às vezes, até a notícia internacional, que vem de agências internacionais, que mandam até a imagem, né, com um texto, chega a ser praticamente igual. É muito interessante. Você que vê a TV aí, faça essa experiência. É interessante. Interessante mesmo. Nós estamos conversando sobre uniformidade de notícias com o professor Marcelo Cardoso. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Fique com a gente. Vai! Eita! Chegaram na festa. Eu vou molhou minha mão toda. Esta foi a última saideira. Álcool e direção é uma mistura fatal. Não dirija depois de beber. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. A Unisa, em parceria com o SUVES, Supervisão de Vigilância Sanitária de São Paulo, realizou uma campanha de vacinação contra a gripe tipo A, mais conhecida como H1N1. Como todos nós sabemos, o ano passado houve uma pandemia, né, dessa gripe H1N1. Então, diante de casos até de óbito que houve, foi desenvolvida essa vacina para diminuir a disseminação desse vírus, né? E assim, hoje,
a gente vacina de acordo com os estudos que foram feitos, abrangendo mais aquela população que foram mais atingida. Nós estamos aqui ajudando a campanha e propiciando uma oportunidade para o aluno vivenciar essa campanha de vacinação nova, né? É a primeira vez que a gente está fazendo essa vacinação contra a influenza A, H1N1, onde a gente se sente assim importante por estar participando dessa campanha. Pode acontecer uma pessoa com uma leve sensação de gripe, uma dor no local da aplicação e febre, mas vai ser apenas atenuado depois de 24 horas. Muitas pessoas vieram para receber sua dose de imunização, seguindo o cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde. Além dos cuidados que todos já temos que ter no dia a dia, não só com essa gripe, como com todas as outras, achei bem interessante para além de tudo, como já imuniza, já estimula as pessoas a tomarem outros cuidados. Ajuda nossos filhos, né? A já ficar livre dos riscos, já deixa os pais já despreocupados. Visando um grupo específico a cada semana, a campanha de vacinação vai durar até o dia 21 de maio. Estamos conversando sobre uniformidade de notícias com o professor Marcelo Cardoso. Professor, no bloco anterior você estava explicando sobre este fenômeno mundial, que a sensação que nós temos de assistir aos noticiários nossa, parece que eu já vi essa notícia, essa imagem e tal. Isso ocorre há muito tempo ou foi nos últimos anos? Rosângela, realmente ocorre há algum tempo, mas nós vemos uma intensificação, principalmente a partir dos anos 2000, né, o ano 2000, vamos pegar assim um ano simbólico, né? Conforme a internet também, o advento da internet, né, no Brasil, mais a partir de 95, você tem a tecnologia que ajuda, as TVs a cabo também que começaram a proliferar mais, então tudo isso vai nesse sentido, né? Uma coisa interessante de observar também eu nunca vou entender por que quando cai um avião e matam 10 pessoas, em que pese o respeito pelas 10 mortes, né? No Uzbequistão ou lá no Cáucaso, vai isso para o noticiário aqui no Brasil, por exemplo. Porque tem a imagem, né? Na verdade a imagem, aquele velho chavão, né? Uma imagem vale mais que não sei quantas palavras, enfim. E aí de repente você vê lá o avião que não vai te mudar nada na vida, o teu dia, é uma situação que não tem nada a ver, mas tem a imagem do avião lá quebrado, então a gente está enveredando muito pela sociedade do espetáculo, né? É muito o que podemos oferecer para o telespectador para ao mesmo tempo contentar nós mesmo temos essa vontade de querer ver as coisas. Gera mais audiência, esse tipo de espetáculo. O índice de audiência, né, também é uma preocupação grande, né? Há toda uma ditadura, né, decorrente aí dos índices de audiência, né? Você tem um programa que não agrada, sai do ar mesmo, né? Tira, né? E aí os interesses comerciais acabam influenciando mais do que o desejado sobre o jornalismo e o jornalista. Isso não há dúvidas, né? Afinal, o jornal, TV, rádio, etc., são empresa e precisam de lucro para continuar existindo, né? Ainda mais hoje, né? Que a concorrência é acirrada mesmo, né? Então não há como você escapar disso, né? E tem também o fator ideológico, né? Pensa bem, o jornalista, antes de mais nada, não só o jornalista que faz a notícia, trabalha com ela, produz, mas o dono também. Eles são sujeitos. Eles são criados numa sociedade, ele passa pela família, pela escola, pela igreja, pelo clube. Ou seja, o Althusser chama de aparelhos ideológicos de Estado, né? Isso aí vai moldando esse sujeito, não vai? A nossa sociedade que vivemos hoje é capitalista, certo? Na escola, na igreja, seja qual for a igreja,
no clube, na sua turma, ele vai aprendendo esses conceitos. A criança, quando vê televisão, por exemplo, desde cedo ela sabe que o mais forte ganha, o mais fraco perde. Exatamente. O que você tem que fazer para ganhar alguma coisa, né? Trabalhar, ou ser mais forte, ou ser mais rápido. Esses conceitos ficam introjetados na pessoa. Então o jornalista, por mais objetivo que seja, ele não tem como escapar disso. E a nossa sociedade brasileira é capitalista, está sendo cada vez mais. Então fica difícil você, como sujeito, como pessoa que nasceu e foi criado nessa sociedade, escapar disso na hora de trabalhar com jornalismo também. Né? E que tipo de notícia o ouvinte mais gosta de ouvir na TV ou no rádio? Olha, é difícil medir assim que tipo que ele gosta, mas há realmente um pouco de apelativos, né? Por exemplo, uma coisa que se faz há muito tempo na televisão, você dá uma informação importante que realmente provoca indignação, né? Os telejornais fazem muito isso, né? Aí acaba a notícia e você começa a ficar, quase ter vontade de ir para o e-mail lá e mandar um e-mail para alguém, né? Para algum deputado, sei lá, eu para alguém, né? Em seguida, nasce o macaquinho Zequinha no zoológico lá do Rio ou de Minas. Desarma o telespectador, né? Entendi. E provoca prazer, né? A pessoa gosta de ver uma notícia dessa. Então, eu acho que eles lançam a mão desses recursos também e acaba provocando uma ação contra a cidadania até, né? Você fica desarmado, aí você esquece da raiva do cara que roubou o erário, né? Do cara que assaltou lá o cofre público, e agora dizer o que o telespectador gosta mais ou não, eu acho que o telespectador gostaria de ouvir notícias como acabou a corrupção no Brasil, né? Alguma coisa assim. Seria né? delicioso. Em relação ao rádio, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a importância do rádio, porque com a chegada da TV, ouviu-se rumores, vai acabar o rádio. E a gente vai chegar um pouquinho lá na frente em relação da internet com a TV também, mas o rádio continua, né? Existem ouvintes fiéis. Não, o rádio continua. Vários pesquisadores, inclusive esse grupo de pesquisa que você leu aí no começo, do Intercom, né? Rádio Mídia Sonora, do qual eu também faço parte, entendem que o futuro do rádio é mesmo a hibridização, ou seja, a junção, a fusão com a internet, né? Você pega São Paulo, uma cidade como São Paulo, o AM, tá difícil de ouvir AM, né? Do jeito que vai, o AM não vai resistir muito tempo e não pode acabar. Você tem programas fantásticos com características próprias, como Eli Correia, né? Acho que todo mundo conhece. Famoso. O mesmo programa que você pode até chamar de sensacionalista, mas são características de programas do AM, de uma população que gosta, foi criada naquilo e tal. Espero que não acabe, né? Tem aí o rádio digital, mas até agora não se sabe se vai, parece não, o sistema americano que chama IBOC, ou IBOC, parece que foi descartado, e tem um europeu chamado DRM, que está em fase de teste, em várias rádios. A Rádio Cultura, por exemplo, está trabalhando com isso. Teoricamente, poderia salvar o AM, né? Porque aí você tem uma qualidade de FM no AM, né? Mas ainda tem muita controvérsia em relação a isso, não se sabe se vai resolver ou não. Então, o que nós temos que fazer? Vamos escutar o rádio na internet, né? A internet está crescendo a passos largos. Uma grande aliada nesse sentido. É uma grande também. aliada. A grande dúvida é como manter esse ouvinte na internet atento, gostando, querendo ouvir o rádio o tempo todo, se você na internet, qualquer pessoa que navega na internet, não fica lá na internet parado ouvindo o rádio como nossos, nem sei se avós ou bisavós, né? Pais em volta também. do rádio, parando ouvindo o rádio lá, né? Não, o ouvinte ele vai navegar, vai clicar, vai ver foto. Então tem que ser um rádio muito bem construído sob o ponto de vista da linguagem radiofônica mesmo, né? Usar muito bem os sons, a música, a narração, a narrativa tem que ser melhor do que eu vejo por aí hoje nas emissoras de rádio, senão esse ouvinte vai se perder também. Ele vai navegar quando ele vê, não estou entendendo mais o que foi. Nós estamos conversando sobre uniformidade de notícias com o professor Marcelo Cardoso. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para o último bloco. Fique com a gente. A
Unisa, em parceria com o SUVES, Supervisão de Vigilância Sanitária de São Paulo, realizou uma campanha de vacinação contra a gripe tipo A, mais conhecida como H1N1. Como todos nós sabemos, o ano passado houve uma pandemia, né, dessa gripe H1N1. Então, diante de casos até de óbito que houve, foi desenvolvida essa vacina para diminuir a disseminação desse vírus, né? E assim, hoje, a gente vacina de acordo com os estudos que foram feitos, abrangendo mais aquela população que foram mais atingida. Nós estamos aqui ajudando a campanha e propiciando uma oportunidade para o aluno vivenciar essa campanha de vacinação nova, né? É a primeira vez que a gente está fazendo essa vacinação contra a influenza H1N1, onde a gente se sente assim importante por estar participando dessa campanha. Pode acontecer uma pessoa com uma leve sensação de gripe, uma dor no local da aplicação e febre, mas vai ser apenas atenuado depois de 24 horas. Muitas pessoas vieram para receber sua dose de imunização, seguindo o cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde. Além dos cuidados que todos já temos que ter no dia a dia, não só com essa gripe, como com todas as outras, eu achei bem interessante para estar, além de tudo, como já imuniza, já estimula as pessoas a tomarem outros cuidados. Ajuda nossos filhos, né? A gente já fica livre dos riscos, já deixa os pais já despreocupados. Visando um grupo específico a cada semana, a campanha de vacinação vai durar até o dia 21 de maio. Voltamos para o último bloco do nosso programa Uniformidade de Notícias. Professor, qual o papel do jornalismo na sociedade moderna? Olha, não só na sociedade moderna, mas também o jornalista tem um papel, o jornalismo, né? Não só de prestação de serviço, mas também papel social, né? Tem que se tomar muito cuidado, porque hoje está se partindo muito para o entretenimento. O jornalismo, não que eu tenha alguma coisa contra o entretenimento e o jornalismo, como tem alguns programas que fazem hoje no rádio e na TV, né? Mas às vezes se dá mais ênfase ao entretenimento do que propriamente ao jornalismo, né? E com isso perde-se um pouco o papel social do jornalismo, que é realmente chamar a população para discutir problemas, alertar, pressionar autoridades, denunciar, ajudar a resolver o problema. Agora, eu alerto o seguinte: o jornalista não tem papel de polícia, quer dizer, eu não vou mais denunciar a polícia, não vou mais denunciar o órgão competente e passo só a denunciar ao jornalismo, à TV, ao rádio, aos jornais. Quer dizer, aí há uma desmobilização, nós temos que nos mobilizar também, né? Faz parte de ser um bom cidadão, né? E em face à não obrigatoriedade do diploma, há muitos alunos interessados em fazer jornalismo? Olha, essa queda que eu acho que vai ser, pode-se dizer que é temporária, porque, veja bem, já há se não me engano, 2 projetos de lei sendo analisados na comissão, na CCJ lá da Câmara, para que se regulamente isso, volte a ter uma lei que regulamente firmemente isso. Eu acho que mais cedo ou mais tarde vai voltar essa obrigatoriedade de alguma forma. E, num primeiro momento, houve realmente um susto, né? O jornalista, o estudante, né, que pleiteia ser jornalista, falar: puxa, não tem mais diploma, quer dizer que a minha vizinha pode ser jornalista agora e por aí afora, né? Mas eu acredito que, assim como em publicidade, por exemplo, que não existe a obrigatoriedade de diploma, poxa, você tem muitos cursos de publicidade e cheios nas faculdades. Eu acho que é um primeiro momento. Logo vai passar, porque eu repito isso aqui, eu repito sempre isso. As empresas estão pedindo diploma. Eles querem sim um estudante diplomado, um estudante que tenha passado pelo curso, aprendido como se escreve, como trabalha, como se procede, a ética, o comportamento, tudo. Então, poucas empresas não vão enveredar por isso, viu? E quais as áreas de atuação do jornalista?
Hoje tem bastante, né? Abriu-se um leque. Um leque muito grande. Bom, desde a internet, por exemplo, né? Esse leque ficou bastante aberto. É uma área que está absorvendo, uma das que mais, ou se não a que mais absorve hoje, é em relação à empresa de comunicação, assessoria de imprensa. Hoje em dia todo mundo tem lá o seu assessor de imprensa, o cara que faz a estratégia de comunicação. Está absorvendo bastante jornalista. E como você vê o futuro do jornalismo? O futuro do jornalismo? Bom, eu não vejo a sociedade sem o jornalismo, né? Eu espero que continue e espero que seja um futuro com mais ética, né? Com mais impulso do telespectador, do ouvinte, do leitor à prática da cidadania, né? Tem até um programa específico que eu queria citar, que é da Rádio CBN, do Milton Jung, né? Um apresentador do qual eu sou, até pode-se dizer, fã. Ele incentiva muito a prática da cidadania, né? No programa dele de manhã. E eu gostaria de ver mais isso no jornalismo, sabe? Eu acho que o jornalismo tem essa, como eu disse, função social, né? Não é só ir lá fazer auê, né, entretenimento, e mistura jornalismo com entretenimento, que dá para fazer, é uma maneira de chamar, né, o seu público, mas tomar cuidado, que há uma fronteira muito tênue, né, que separa essas duas coisas aí. E quais os avanços tecnológicos mais importantes na TV e no rádio, a seu ver? Avanços tecnológicos, eu acho que tudo que passa pela internet, pelo digital, estão sendo hoje bem-vindos e bem usados no jornalismo, né? Eu acho que, de uma forma geral, não dá para citar, vai ficar muito técnico, né? Mas, como eu disse, o rádio, por exemplo, o futuro dele, em minha opinião, já que você perguntou, né, a parte pessoal, eu acho que o futuro do rádio, sim, está ligado à internet. Está ligado a você, não tem tempo de ouvir aquele noticiário, assim como na TV digital, né, naquele momento, você tem on demand, né, por encomenda.